Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo, vamos continuar nosso estudo do Evangelho de João, capítulo 4, verso 27. Abra lá sua Bíblia e nos acompanhe. Nesse ponto da história, nós temos Jesus conversando com a mulher samaritana. Se você está chegando agora, volte 2 vídeos atrás, onde eu explico quem são os samaritanos, esse povo natural de Samaria, esse povo que vivia em Samaria, um povo que tinha uma inimizade histórica com o povo de Israel, um povo miscigenado, que praticava um culto muito estranho, que misturava o culto ao Deus verdadeiro com o culto a falsos deuses, que tinha uma Bíblia também com algumas coisas um pouco diferentes da Bíblia Sagrada. Enfim, volte lá 2 vídeos atrás. No vídeo anterior, eu lhe conto sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana e as revelações que ele fazia a ela, até o ponto em que ele disse para ela, ele se revelou como o Messias, o Salvador do mundo. Vamos lá então? Abra lá sua Bíblia. Eu hoje estou aqui aproveitando a minha edição da Bíblia de Jerusalém, que eu gosto muito dela. É uma edição grande, melhor para ler em casa do que para carregar por aí, mas um texto realmente, uma tradução excelente. Então no verso 25 do capítulo 4 diz assim: a mulher lhe disse, eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier nos explicará tudo. Então Jesus falou, sou eu que falo contigo. Naquele instante, no momento que Jesus deu essa revelação para a mulher, chegaram os discípulos. Lembra dos discípulos? Foram na cidade comprar comida e eles se admiraram de que Jesus falava com uma mulher, porque homens não falavam com mulheres em público, ainda mais uma samaritana. Mas nenhum deles perguntou o que estás conversando com ela, o que estás procurando. Nada, eles respeitaram o seu mestre, uma ótima relação de discípulos com o seu mestre. E a mulher então deixou o seu cântaro ali, ao lado do poço, e correu para a cidade. Lembra que ela era uma espécie de uma excluída, que não tinha contato com os outros? Pois ela foi, deixou o cântaro e vamos embora, vou me misturar com o povo, porque a mensagem era importante. Ela correu dizendo a todos, olhem só, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito da vida. E as pessoas sabiam o que ela tinha feito da vida dela. Não seria ele o Cristo? E as pessoas saíram da cidade e foram ao seu encontro. Enquanto isso, os discípulos estavam pedindo para o Senhor, mestre, come alguma coisa, né? E ele, porém, falou, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E eles ficaram pensando, será que alguém trouxe alguma comida da cidade para ele? Alguém apareceu por aqui? Não estavam entendendo, né, o que ele estava dizendo. E aí, então Jesus disse a eles, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Que frase bonita, impactante e real e verdadeira, né? A comida de Jesus Cristo era fazer a vontade daquele que o enviou. Era isso que mantinha ele vivo. Vocês não dizem ainda 4 meses para chegar à colheita? Pois bem, eu digo a vocês, abram bem os olhos e vejam os campos. Eles estão brancos para a colheita. Jesus estava falando de colheita de cereais. A cevada deixava os campos brancos. E eles estavam ali mais ou menos há 4 meses da colheita. Só que Jesus transformou isso numa parábola para questões espirituais. Eles não estavam entendendo, Jesus não estava comendo, alguém trouxe uma comida. Como assim comer é fazer a vontade do Pai? E ele explica o que é a vontade do Pai, né? O ceifeiro já recebe o seu salário e recolhe fruto para a vida eterna. Ele começa a tratar de temas ligados à pregação do Evangelho, a trazer pessoas para perto de Deus, usando a colheita como uma metáfora. Então o ceifeiro, aquela pessoa que está lá recolhendo os feixes da colheita, ele fala assim, já está recebendo o seu salário. Ou seja, as pessoas que estão já trazendo pessoas para Deus estão recebendo, vamos dizer assim, o seu pagamento. Não é pagamento em dinheiro, mas estão recebendo os benefícios de participar dessa colheita. Para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro. O semeador quem é? Aqui é interessante porque Jesus ele traz uma ideia para a gente de que trazer pessoas para o reino de Deus é um trabalho conjunto. Não é um trabalho, às vezes, de uma ação, de uma conversa. Você vai lá, conversa com a pessoa e a pessoa fala, que legal, agora eu quero seguir Jesus. Às vezes é um trabalho que você está plantando semente, né? Você está lançando coisas boas na vida dessa pessoa, e isso vai ter que germinar, e vai ter que crescer, e vai ter que dar um tempo para que uma outra pessoa, numa outra conversa, conclua isso com ela, e ela então se entregue para Deus e passe a viver uma vida para Deus. E aí o Senhor fala aqui, assim se cumpre aquele provérbio, né? Um é o que semeia e o outro é que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vocês não trabalharam, e outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Jesus se refere aqui a outras pessoas que passaram antes
ensinando, por exemplo, João Batista, por exemplo, os discípulos de João Batista, por exemplo, outros tantos que nós nem sabemos porque não estão citados na Bíblia. Ou seja, há pessoas o tempo todo produzindo frutos do reino de Deus, anunciando a palavra de Deus com as suas vidas, com as suas ações, nas suas conversas, num almoço, num bate-papo. Que tal eu e você sermos parte dessas pessoas também, dos semeadores? Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Então eles, puxa vida, tem um profeta lá falando da vida dessa mulher e eles acreditaram nisso. Por isso eles vieram até Jesus e pediram que ele permanecesse com eles. Então, olha que interessante. Tem várias cenas aqui acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos Jesus conversando com a mulher e os discípulos saíram para comprar comida. Quando os discípulos voltam, a mulher dispara para a cidade e vai chamar as pessoas da cidade. O testemunho dela, ela sozinha, falando para as pessoas sobre Jesus, fez com que eles crescem nele. E os discípulos queriam dar comida de verdade, física, né? Comida de verdade não, comida física para Jesus. E ele falou, olha, minha comida é fazer a vontade do Pai. Isso tudo acontecendo em paralelo. A mulher lá na cidade falando com as pessoas, Jesus explicando para os discípulos sobre fazer a vontade de Deus. E o que era fazer a vontade de Deus? Anunciar a palavra de Deus e trazer pessoas para Deus. Num processo que às vezes demora mais do que uma conversa, mais do que uma intervenção, mais do que um contato, mais do que uma pessoa. E aí a mulher conversa com o pessoal da cidade, o pessoal crê e vem até Jesus. E aí pedem para Jesus, fique aqui com a gente. Então, Jesus ficou com eles ali 2 dias, em Samaria, em Sicar. E muito mais gente creu em Jesus por causa da palavra de Jesus. E olha só, essa mulher que estava excluída por causa do seu comportamento promíscuo, ela passou a estar integrada porque ela passou também a ser uma daquelas pessoas que estava seguindo Jesus. Né? Obviamente, a gente entende pelo conteúdo da pregação de Jesus, que inclusive confrontou a ela quanto ao seu pecado, que essa mulher deve ter mudado de direção. E eles diziam a essa mulher, já não é por causa das tuas palavras que nós cremos nele. Nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse homem é, de verdade, o Salvador do mundo. Olha que interessante. A mulher levou um testemunho pessoal para as pessoas. E as pessoas então tiveram aquele primeiro crer, aquele primeiro momento de saber, puxa, algo especial está acontecendo para essa mulher, que é uma mulher que tem uma vida reprovável, voltar tão impactada, tem algo especial. Correram para Jesus, pediram para ele ficar, ele aceitou. Ficou com ele 2 dias. Em apenas 2 dias de permanência de Jesus em Samaria, um monte de samaritanos passou a acreditar nele e a seguir o verdadeiro caminho de Deus. Por quê? Porque eles mesmos ouviram a pregação de Jesus. E aí qual é a declaração deles? Sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa história ela tem um impacto muito importante para ser percebido por você e por mim. Eu e você vivemos num país chamado Brasil. Então, talvez você não viva no Brasil, estou aqui falando pela internet, talvez isso alcance você em outro país de língua portuguesa, mas vamos lá. Eu e você vivemos num mundo em que isso aqui, ó, um livro chamado Bíblia, é algo comum. Nessa época aqui, Bíblia não existia. Não existia esse conjunto encadernado. Haviam vários rolos dos livros do que nós chamamos hoje de Bíblia. Difícil de manusear, só tinha locais sagrados, caríssimo. Hoje nós temos acesso. Quem tem pouco tem uma Bíblia. Nós temos acesso a ensinos sobre Jesus Cristo à vontade. Em países ocidentais, em cada esquina você encontra 2 igrejas. Então é muito fácil você acessar ensinos. Você acessa ensinos pela internet, artigos, livros. Enfim, nós temos acesso a conteúdo. Às vezes, desde o dia em que nascemos, ao longo de toda a vida, nós somos expostos a conteúdos da palavra de Deus. E qual é a nossa resposta? Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? Nós somos daqueles que passamos a vida inteira olhando para Jesus, olhando para a Bíblia, olhando para esse conteúdo sagrado e fazendo de conta que não entendemos que a conversa é séria e que ela é conosco? Ou nós somos igual a esse povo aqui, que bastou 2 dias de conversa com Jesus e eles disseram a coisa mais importante:
sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Você sabe que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo? Qual é a sua atitude diante de Jesus? Eu lhe convido a meditar sobre isso, a orar. E se você não fez isso ainda, tenha uma mudança de direção na sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.